Bom, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Quero saudar aqui mesmo, na ausência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Muito bom ter a oportunidade de parar alguns minutos do nosso dia a dia para ouvir tamanha profundidade de análise do que acontece hoje no mundo e também aqui no Brasil, e em respeito à nossa democracia. Cumprimentar aqui também nossa presidente da APAMAGES, a doutora Vanessa Mateus, que é presidente da Associação Paulista dos Magistrados. Agradecer ao Fernando Salermo, que acompanha o ministro, pelo convite e pela iniciativa desse seminário sobre democracia aqui no Vale do Paraíba. Saudar aqui o nosso prefeito anfitrião, Felício Ramute. Cumprimentar o vice-prefeito Anderson Farias Ferreira. Vamos defender os vices, viu, Anderson? Cumprimentar aqui o vereador Robertinho da Padaria, em nome de quem saúdo todos os vereadores aqui presentes. Também saudar o juiz Flávio Guimarães, que é diretor do Fórum aqui de São José, em nome de quem eu saúdo todos os juízes aqui presentes, da magistratura e operadores do direito. Cumprimentar dois grandes amigos, colegas que fomos deputados federais, o Eduardo Cury e o Milton Vieira, aqui da cidade de São José. Cumprimentar também, que me acompanha, o Fernando José da Costa, nosso secretário de Justiça, que depois da minha fala, ao lado da Vanessa, também terão oportunidade de proferir algumas palavras a todos vocês. Saudar aqui o professor João Batista, que é diretor do Parque Tecnológico aqui na Univap. Saudar também a equipe que nos acompanham aqui nessa manhã em São José. Está aqui o nosso secretário Itamar Borges. Ao final, nós teremos um grande evento na parte da tarde do agronegócio aqui na cidade de São José dos Campos. Está aqui também o nosso secretário executivo Chiquinho Maturro. Senhoras e senhores, é sempre um desafio falar depois do ministro Barroso, que com muita profundidade nos dá aqui uma análise deste momento que vivemos no Brasil. E a gente pôde perceber e sabemos que não é muito diferente do que o mundo vive, a polarização, a disputa dos extremos, Mas vou aqui tentar me atrever de falar um pouco em defesa da nossa democracia e falar mais daquilo que penso como gestor público na defesa democrática todos os dias através das políticas públicas que a gente realiza. O ministro falou muito sobre a jovem democracia brasileira, não tão jovem assim. Nós estamos há quase 40 anos sob governo civil e regime democrático. A democracia pressupõe eleições, pressupõe mandatos periódicos, pressupõe o equilíbrio entre poderes, pressupõe a liberdade da manifestação, a livre associação, pressupõe a liberdade de imprensa, e todos esses valores acreditamos que existam no Brasil já há algumas décadas, com visões distintas, mas com muito respeito sempre ao contraditório. Por isso, falar sobre a qualidade da democracia, na minha opinião, agora, no momento que nós vivemos no Brasil, é sim as ações dos gestores públicos no combate à desigualdade. O ministro falou rapidamente sobre isso. É impossível viver num país democrático onde a democracia não permita com que as pessoas brilhem, com que as pessoas possam sonhar com uma vida melhor. Eu vou parafrasear o ministro aqui e falar da canção do Caetano Veloso. Cidadão não é feito para passar fome, cidadão nasce para brilhar. E é função dos governos e das democracias dar essa oportunidade ao cidadão. E o que a gente vê recentemente no Brasil é justamente o inverso daquilo que a gente assistiu há décadas atrás. Um país que vem perdendo renda média ao longo dos últimos anos consecutivamente, e, como consequência, tem hoje quase 30 milhões de pessoas vivendo com R$10 por dia, o que a gente chama de extrema pobreza. Então, é difícil se falar numa boa qualidade democrática se os governos não enfrentarem a questão do combate à pobreza, do combate à miséria. E aí, aproveitar para citar as ações que nós temos feito ao lado do governador João Dória aqui em São Paulo sobre o combate à miséria. A pandemia escancarou as diferenças desse país, a pandemia aumentou essas diferenças e cabe a quem está no governo do Estado, a quem está nas prefeituras, atuar sobre isso, diminuir as privações sociais e ajudar com que a sociedade possa minimizar os problemas que a vida hoje está lhes impondo.
E aqui em São Paulo a gente criou muitas ações de ação concreta do governo em relação àquilo que é demanda social, demanda da sociedade. Então, qualidade também da democracia é evitar que as pessoas tenham privações sociais e passem fome. Isso ainda a gente vive aqui no país. Também falar sobre qualidade da democracia é falar um pouco sobre educação, e o ministro citou rapidamente isso. O ensino, que deveria ser o protagonismo de todo gestor, a prioridade de todo gestor, naturalmente um país que tinha problema de acesso à educação há 30 anos atrás. E aparentemente esse problema foi resolvido, seja na educação infantil das prefeituras, Anderson, seja na educação média dos governos, do ensino médio, mas um país que até então não tinha acesso à educação, hoje tem uma geração de pessoas que acham que os seus filhos frequentando a escola já é melhor do que aquilo que os seus pais viveram. E nós não podemos aceitar a qualidade da educação do Brasil que nós temos. E aí ações concretas são fundamentais para que a gente possa melhorar a educação do Brasil. E aqui em São Paulo, muitas ações também foram feitas em relação à qualidade do ensino. Nós, quando assumimos o governo, Fernando, nós tínhamos 100 mil alunos da rede estadual em 2019, estudando em escolas de tempo integral, Isaías. 100 mil alunos. 3 anos depois, nós temos 1.100.000 alunos estudando em escola de tempo integral. Agradecemos e cumprimentamos todos que conseguiram colocar 100 mil alunos em sala de aula em tempo integral, foram feitos de governos anteriores, mas mostramos que é possível sim, com foco e com determinação, você crescer exponencialmente. Quando colocamos essa meta lá atrás, em 2019, os sindicatos, os operadores da educação, professores, parte daqueles que viviam a educação em São Paulo, dizia que era impossível um crescimento tão rápido e tão exponencial em 3 anos. E hoje nós temos 1.100.000 alunos estudando em tempo integral. Falar também de qualidade de democracia é falar sobre saúde pública. E aí, São Paulo, nosso estado, a nossa São José dos Campos, as cidades aqui de São Paulo, deram um show no combate à pandemia. Muitas vezes a gente olha para o mundo e sempre, aparentemente, o que é do vizinho é melhor do que o nosso. Mas aqui em São Paulo, não. Nós temos uma boa história para contar no combate à pandemia. Nós recebemos, durante os momentos mais agudos da pandemia, em São Paulo, médicos brasileiros que viviam no exterior. Me marcou muito um médico que fazia pós-graduação no Hospital Central de Nova York e terminou a sua pós-graduação e voltou ao Brasil, meados de 2020, no meio da pandemia, sem vacina, para salvar e proteger a nossa população. E depois de uma visita ao HC, ele fez questão de me visitar no Palácio dos Bandeirantes e dizer: vocês estão fazendo história aqui em São Paulo. Eu venho da cidade mais rica do mundo, onde não falta dinheiro para absolutamente nada, e eu vi muitas pessoas morrerem por falta de atendimento. E isso foi espalhado pelo mundo, as imagens de Nova York, enfim, com a quantidade de pessoas que infelizmente vieram a óbito na pandemia. E aqui em São Paulo, diferente disso, nós tínhamos tudo para dar errado. Num estado de 45 milhões de habitantes, com uma megalópole de 17 milhões de pessoas vivendo conurbadamente. E, apesar das perdas, apesar das mortes, São Paulo soube enfrentar como ninguém o combate à pandemia e, mais uma vez, ajudou o Brasil em relação à pandemia, trazendo a vacina. Não fosse o nosso estado, dificilmente nós teríamos a vacina no Brasil no dia 17 de janeiro de 2021. Isso precisa ser reconhecido. A luta do nosso Instituto Butantan, a briga e a luta do governador João Dória para que a gente tivesse a vacina o mais rapidamente possível no Brasil. Falar de qualidade de democracia é também falar da autonomia feminina, e o ministro falou um pouco sobre isso, os programas de proteção e de valorização à mulher. Mas não só de proteção e de valorização, a valorização na prática. Eu participo de um governo hoje, onde 64% dos cargos de direção, de secretários, presidentes de estatais, diretores de estatais, são ocupados por mulheres. Isso não é cota, isso é a realidade que nós vivemos, de grandes mulheres talentosas,
que ocupam cada vez mais o papel fundamental e preponderante na democracia brasileira. Falar de democracia ou de qualidade de democracia é também defender a segurança pública. Nós estamos aqui na região do Estado, onde os indicadores de segurança pública ainda precisam melhorar muito. Talvez a região mais desafiadora, tirando a região metropolitana de São Paulo. Mas se a gente atravessar a fronteira aqui para o Rio de Janeiro, nós vamos ver que São Paulo se descola também do Brasil em relação à segurança pública. Mas não adianta estarmos bem aqui numa ilha chamada São Paulo se o nosso amado Brasil não vai bem. Portanto, é fundamental que as prefeituras e os governos cumpram o seu papel, mas que a gente tenha um governo central que respeita todas essas opiniões e que também dê oportunidade da federação crescer. E aí eu falo da qualidade da democracia no Pacto Federativo. Olha as leis que hoje são aprovadas pelo Congresso Nacional, e eu fui deputado federal há muitos anos, que efetivamente acabam com o Pacto Federativo brasileiro, onde prefeituras e estados estão reféns de decisões nacionais que retiram recursos de arrecadação e impõem novas despesas. Isso não é Pacto Federativo, e respeitar a democracia é sim respeitar também o Pacto Federativo. E não vou aqui citar exemplos recentes, porque eles estão aí para serem analisados por todos que me acompanham. Respeitar e ter qualidade de democracia também é criar oportunidades, e eu falei disso rapidamente no início, oportunidades de emprego, oportunidades de renda, todos aspiram a melhorar de vida. E o governo tem um papel fundamental nisso, num país capitalista como o nosso, um papel de fomentar o desenvolvimento econômico, de evitar burocracia, de não atrapalhar aqueles que querem empreender. Ainda nós temos muitos problemas pela frente, mas também o Brasil avançou nessas questões. E eu fico muito preocupado quando a gente olha um pouco o passado recente brasileiro, e não é especificamente do governo atual, mas dos últimos governos, onde há praticamente 15 anos nós estamos perdendo essa capacidade de investimento público. Durante esses últimos 15 anos nós estamos distribuindo menos riqueza, aumentando a desigualdade social e criando com isso um grande passivo para o futuro do Brasil. A minha impressão é que muitas vezes o nosso país está se desarrumando muito rapidamente, com leis nacionais quebrando o Pacto Federativo e tantas outras ações que, de alguma maneira, pela falta de coordenação nacional, estão impactando diretamente a vida de todos. E as consequências estão aí. Nós vivemos hoje uma inflação que a gente não vivia ou já tinha se desacostumado a viver nos últimos 20 anos, e nós estamos vendo nas ruas das grandes cidades paulistas e brasileiras a desigualdade evidente aos nossos olhos. Então, cabe sim a gente reforçar a importância da liberdade, a importância dos direitos civis, cabe sim a gente reforçar a liberdade de imprensa, valores que são tão caros a uma democracia, mas também cabe sim as ações do governo para que essa democracia seja de qualidade. E é isso que hoje demanda a sociedade brasileira, a sociedade paulista, e não é diferente aqui no nosso Vale do Paraíba. Porquanto o Fernando propõe, pelo Jornal Vale, esse debate, essa discussão, é importante a gente poder reforçar alguns conceitos que, como gestores, como alguém que fomos escolhidos para administrar o dinheiro público, compartilhar um pouco essa visão de mundo. Eu anotei aqui, Fernando, essa semana saiu o relatório da ABERT, onde mostrou que o Brasil entra na zona vermelha em relação à liberdade de imprensa. Quem imaginávamos que nós viveríamos uma notícia como essa, que saiu na semana passada? O Brasil caiu 20, praticamente, posições, estando agora em 101º lugar nos países com menos liberdade, ou melhor, com mais liberdade de imprensa. Isso precisa ser analisado e visto. Óbvio que o mundo mudou, a sociedade se horizontalizou, ela não é mais verticalizada. O ministro falou com profundidade sobre esses temas, mas há necessidade de que filtro não signifique censura. Há necessidade que checagem não signifique inibição de matérias verdadeiras. Há necessidade que fake news não se sobreponha à boa imprensa e ao bom jornalismo. Então, são conceitos que eu queria rapidamente compartilhar com vocês. A gente poderia
dizer tantas outras ações do governo e também sobre o que penso sobre a democracia. Me sinto ainda um jovem de 47 anos, que já teve a oportunidade de, quando me entendia por gente, viver num país administrado por civis e depois participando de eleições democráticas desde a década de 90 até hoje, mas alguém que observa, assim, com entusiasmo do que nós fizemos até hoje por esse país, mas com muita preocupação daqui para frente. O Brasil é um país vocacionado para crescer. Muitas vezes a sociedade tem poucos problemas, quem cria é o próprio governo. O Brasil é um país rico, muitas vezes o nosso governo é que é pobre. E essas reflexões é que nós precisamos cada vez mais colocar para que a sociedade brasileira faça. Eu sou daqueles, e aqui me atrevo a dizer, à frente de grandes operadores do direito, da magistratura, dos órgãos de controle, que acredita que o melhor controle que uma sociedade pode ter é um controle social. Esse é o verdadeiro controle que orienta e que dá a bússola necessária para que os governos possam tomar as suas decisões. E o controle social no Brasil está aí. Cada vez mais a sociedade querendo participar, querendo colaborar com as suas críticas, com as suas sugestões, mas ainda temos um longo caminho para uma organização de controle social que seja eficaz e que aponte os rumos corretos para esse país, e não aquele controle que acredita que no grito, na palavra mais alta, vai se sobrepor àqueles cidadãos e mulheres moderados e de bem que nós temos no país, que é a grande maioria. Então, sem a pretensão aqui de proferir uma palestra, Fernando, mas compartilhar um pouco daquilo que penso, daquilo que acredito ser fundamental para os pilares democráticos. Assim como o ministro Barroso, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil atravessará esse momento da sua democracia, com eleições livres, legítimas, limpas, com embates, que é natural em toda a democracia, mas que no dia 1º de janeiro de 2023, os escolhidos terão a oportunidade de tomar sua posse e de administrar os governos para os quais foram escolhidos pelo voto popular. Mas nós não podemos achar que a democracia se resume apenas ao direito de votar. Nós precisamos de uma democracia com qualidade, que dê oportunidade à população, porque nós somos um país ainda extremamente injusto. Perdemos muitas oportunidades ao longo da nossa história. E aqui, já que estou na terra do nosso Instituto da Aeronáutica, do ITA, um orgulho brasileiro, vou me atrever a dizer as últimas análises que foram feitas sobre o período do Brasil das últimas décadas, aonde a gente vem vivendo o denominado bônus demográfico, período na qual as economias do mundo se desenvolveram, acumularam riqueza e se tornaram justas. E tem um debate ainda se o bônus demográfico do Brasil já acabou ou se ainda a gente tem 8, 10 anos pela frente. Na minha opinião, ele já foi embora. E nós que éramos um país de pessoas jovens, somos um país de pessoas maduras, caminhando para um país de idosos. E nós não acumulamos riqueza, nós não geramos poupança e nós não diminuímos desigualdade social. E aí tem que ser o cerne da nossa preocupação, da sociedade e dos mandatários. Será que, diferente de todos os outros países do mundo que se desenvolveram neste período da sua sociedade, no período onde a população estava economicamente ativa, será que Deus efetivamente é brasileiro e nós vamos ser uma exceção de um país que, mesmo sem bônus demográfico, vai conseguir se tornar um país mais justo? Tomara que sim. E para isso nós precisamos trabalhar a partir de agora, não perdendo tempo e tendo ações concretas nessa direção. Portanto, agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar um pouco daquilo que penso com vocês. Saúdo a iniciativa do Vale mais uma vez, Fernando, de provocar esse debate. Muito bom, como eu disse no início da palavra aqui, esse pit stop para ouvirmos o ministro Barroso, que presidiu as eleições municipais no nosso país como presidente do TSE, enfrentou sim questionamentos sobre a legitimidade das urnas eletrônicas e agora lá na Suprema Corte, voltando às suas atividades principais, procura, no equilíbrio das suas decisões, ajudar e cumprir a Constituição brasileira. Portanto, agradeço muito a atenção de vocês, vou pedir licença também para me ausentar, tenho aqui
uma série de ações no Vale e aqui na cidade do São José dos Campos, mas tenho certeza que vocês serão brindados aqui com as palavras da doutora Vanessa, do doutor Fernando José da Costa e de tantos outros que vão compartilhar um pouco as suas experiências, as suas visões de mundo. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa ao Vale. Muito obrigada, vice-governador Rodrigo Garcia.